Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Nós somos da Fraternidade Psico Gold e nós estamos disputando o primeiro lugar. Desta vez, o nosso mestre Eugênio Pereira, ele nos propôs então uma missão e nós vamos apresentar para vocês cada etapa dela. Os temas são das sensações às funções executivas, funções psicomotoras do atleta e o último é o corpo e personalidade do atleta. Mas nós também recebemos um grande desafio de entrevistar e saber um pouquinho mais da história de um atleta de alto rendimento. Então, vem comigo para a gente conferir o que rolou? E aí, galerinha, vamos para a nossa primeira entrevista. A psicóloga Camila, ela vai estar nos falando um pouquinho sobre o tema das sensações às funções executivas. Boa noite a todos. Das sensações às funções executivas, eu vou falar um pouquinho para vocês. O neuropsicólogo Eric Matzer, ele fez um estudo que acompanhou boxeadores de Nova York nos anos 90. Ele tinha o intuito de entender qual que eram os efeitos no cérebro desses boxeadores pelas suas pancadas que eles levavam. Então ele percebeu que na realidade esses atletas, eles tinham uma capacidade de memorização, de estímulos visuais muito superiores às de pessoas em geral. Numa segunda fase, ele fez acompanhando jogadores de futebol na Holanda durante 10 anos. Então, ele percebeu que aqueles jogadores que eram selecionados, que eles eram convocados para seleção, eles demonstravam desempenhos mentais superiores a daqueles que não eram selecionados, dos colegas deles. Então, baseado nesse estudo, o Eric elencou 4 características desses jogadores que tinham um melhor desempenho. Uma delas é a agilidade no processamento de estímulos visuais, então é como o outro jogador, como que o adversário vai se posicionar em campo. A segunda é a capacidade de antecipação, então a maneira com a qual esse atleta se destaca é o pensar e agir antes do outro jogador. A capacidade de memorizar, capaz de criar um repertório de reações praticamente em segundos, naturalmente. A quarta seria a combinação de todos esses fatores. Eles estão então interligados e então seria perceber a situação, selecionar a memória adequada e tomar a decisão antes dos outros. Então isso tudo numa fração de segundos, né? As funções executivas, elas estão especialmente ligadas aos processos cognitivos complexos, então, que são necessários para dirigir tarefas dirigidas a um propósito. Elas estão relacionadas à capacidade de um indivíduo de se dedicar a comportamentos orientados para um objetivo. Desse modo, as funções executivas, como a memória operacional, auditiva, visual, atenção seletiva, o planejamento, flexibilidade, são decisivas para o sucesso desse jogador. Oi, galera, vamos cumprir mais uma etapa. Agora eu tô indo encontrar com a psicóloga Caroline Coracini, ela que vai estar nos explicando um pouquinho sobre a psicomotricidade do atleta. Sobre as funções psicomotoras do atleta. Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que tem como base, tem como objetivo estudar o homem, através do seu corpo e do relacionamento com o mundo interno e externo. Essa relação com esses mundos que vai formar o corpo. Então, ele está relacionado com o processo de maturação, onde a origem das aquisições cognitivas, afetivas e motoras estão centradas no corpo. Então, essas estruturas são sustentadas por 3 bases: o movimento, o intelecto e o afeto. Então, ela é um termo aplicado para uma concepção do movimento, baseado nas experiências vividas e pelas pessoas que estão envolvidas no seu meio. Então, esse resultado vai ser tanto da individualização de cada um, tanto do meio que essa pessoa convive. Diversos autores têm sua definição para essa psicomotricidade. Então, Bosch, em 1987, diz que é uma ciência que estuda as condutas motoras. Fonseca, em 88, diz que constitui uma abordagem multidisciplinar do corpo e da motricidade humana, com o objetivo de desenvolver um homem total. Lapierre
em 86, dizem que é um trabalho psicopedagógico, autêntico. Então, essa psicomotricidade, ela é voltada para uma ação motora, corporal e espontânea. Ela vai buscar chegar numa pedagogia perfeita, onde possibilita o desenvolvimento tanto dando oportunidade para eles. A psicomotricidade, então, ela começa a aparecer na década de 80. Ele vem para trabalhar junto com esses profissionais que trabalham com esse ramo, que é os educadores físicos. Então, ele busca uma educação não pela valorização somente do ser físico, mas também ele busca um ser autêntico, social, afetivo, cognitivo e também espiritual. Então, é nesse meio que ele busca a integração de um ser completo. E ele vem também para romper esse dualismo cartesiano corpo e mente. E aí, galerinha, vamos para mais uma missão. Tem um bate-papo com a psicóloga Caroline, ela que vai nos falar um pouquinho sobre o corpo e a personalidade do atleta. A relação entre a personalidade do atleta e o esporte e os aspectos cognitivos e o esporte, eles são tópicos de grande interesse, tanto para os pesquisadores quanto para os profissionais da área da psicologia do esporte, né? E o grande objetivo nisso é aperfeiçoar o desempenho dos atletas. Se tratando de personalidade, levando em consideração que a personalidade é uma particularidade que influencia no comportamento, nós temos a busca do controle de interferências psicológicas indesejáveis, como, por exemplo, a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela pode atrapalhar o desempenho do atleta, tanto na competição quanto no treino, enfim. E relacionado aos aspectos cognitivos, nós temos os estudos dos processos atencionais, da tomada de decisão e também dos estilos cognitivos. Referente aos estilos cognitivos, nós temos um autor bem conhecido, Steinberg, que ainda lá em 1997, ele delimitou algumas razões para estudar os estilos cognitivos. Ele incluiu o entendimento da conexão entre a cognição e a personalidade do atleta, a melhoria dos resultados da aprendizagem e o auxílio ao atleta na escolha de um esporte compatível ao seu estilo. Então, nós temos assim, vários tipos de esporte. Podemos citar os esportes coletivos. Os esportes coletivos, eles requerem do atleta uma maior atenção e um ajustamento corporal com as condições externas. É uma característica. Já os esportes individuais ou solitários, eles requerem uma maior capacidade analítica do esportista. E os esportes de alto contato físico, por exemplo, eles demandam de uma maior agressividade. Por exemplo, futsal, basquete, handebol e as lutas. Então, aí a gente vê a importância do estudo, né, tanto do corpo, da personalidade e dos aspectos cognitivos, como também a integração disso, né, a conexão entre essa personalidade e a cognição, né? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos indo agora conhecer um pouquinho da história do Diego Silva. Vamos conhecer um pouquinho da história dele e cumprir o nosso último desafio. É isso aí, galera, vamos nessa. E aí, Diego, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem? E conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua iniciação esportiva. Então, a minha iniciação no esporte, ela começou aos 16 anos. Daí, logo em seguida, foi surgindo lutas, assim, ele viu meu potencial, viu como é que eu tava, e me chamou para treinar. E daí, logo em seguida, ele casou uma luta, foi em Londrina, entre contra o Orestes Furacão. Essa luta eu lutei lá. Infelizmente, eu acabei perdendo, porque com pouco tempo de treino, acabei perdendo, tem até medalha na primeira luta.
Levantei a cabeça, falei, não, vou começar, vou seguir o foco. Daí, passando uns 4 meses depois, já marcaram uma próxima luta, uma luta de Muay Thai, que foi aqui em Curitiba. Acabei ganhando essa luta. Daí foi iniciando minha carreira aí. E como que você se tornou um atleta de alto rendimento mesmo? Aos meus 17 para 18 anos, eu fui convidado para mim lutar MMA, para me disputar fora. Longe, fiquei meio pensando o que eu ia fazer por causa da minha família, se eu ia abandonar, como é que eu ia fazer. Daí eu fiz mais 2 lutas aqui, ganhei, o pessoal começou, Diego, vai lá que você vai lá, que a gente acredita em você, sabe que você pode e tal. Daí eu acabei indo pro Rio de Janeiro. E através de lá eu fui conhecendo várias pessoas do mundo da luta, José Aldo, Jéssica Batistaca. Esse foi ano que eu vi. Eu pratico Muay Thai, luto Muay Thai, eu luto Wrestling, eu luto Jiu-Jitsu, mas o meu foco é MMA. E você sabe qual que é a função de um psicólogo do esporte? Infelizmente, olha, eu vou ser sincero pra você, não sei. Eu nunca tive acompanhamento assim, psicólogo. Seria necessário. Em que sentido? A gente sempre fala assim, atrás dos bastidores, você não conhece a vida de um atleta, né? Mas a parte mais difícil de tudo isso é a parte da alimentação. Porque quando o atleta vai lutar, ele tem que baixar muito de peso. Muito mesmo. Ele tem que baixar coisa de 10, 15, até 20 quilos para poder lutar. E daí ele começa a dar umas neuroses nele, eu preciso emagrecer, e a gente acaba fazendo qualquer coisa para emagrecer, entendeu? Isso acaba prejudicando a própria saúde e tal. E quase no dia da pesagem, que é no dia que você vai lá, sobe, faz encarada, que você tem que bater o peso, você tem que estar no peso certo, é a hora que você fica delirando, porque você está com muita fome, muita sede, entendeu? E por isso que eu acho que teria que ter um psicólogo para trabalhar com o atleta, trabalhar na cabeça dele, falar que ele consegue fazer isso, entendeu? Isso que eu acho que seria necessário. Entendi. E como que é o seu preparo antes de uma competição? Olha, o meu preparo antes de uma competição é assim, eu soube de uma luta que nem agora, eu vou lutar na China. Vou lutar na China em novembro, dia 14 de novembro. Já estou me preparando, já estou começando a baixar de peso. Eu treino 3 vezes no dia, eu corro de manhã cedo, eu treino das 11 à 1 da tarde e daí à noite, das 10 às 11, eu treino também no Jiu-Jitsu. A minha preparação dessa é assim, segunda, quarta e sexta, esses dias, e terça e quinta eu faço como posso falar para você, uma preparação física, que é com peso, que é mais para você ter explosão e força. Essa é a minha preparação para a luta. Assim. Entendi. E a alimentação, como é que é a sua alimentação? A alimentação, no dia a dia, ela é normal, né? Sem luta. Com luta, ela é bem regrada. Eu entro na dieta, eu como mandioca, batata doce, ovo, tomo muita água. Entendeu? Essa é a minha alimentação básica. Assim. E por quê? Porque quanto mais perto da luta, você deixar para baixar o peso, mais difícil fica. Sim. Ainda mais eu, que eu perco em torno de 20 a 25 quilos para me lutar. Eu baixo de 85 quilos para lutar no 66. A diferença é muito peso, entendeu? Então, se eu deixar em cima da hora, eu não vou conseguir. Vou chegar lá e não vou bater o peso, entendeu? Por isso que eu faço dieta certinho, para chegar perto da luta e chegar bem. E você já teve algum episódio de você realmente estar muito mal por conta dessa redução de peso? Já aconteceu de eu desmaiar em sauna, já aconteceu de eu estar dormindo aqui, um dia antes da pesagem, estar dormindo, ficar imaginando como que eu vou explodir o ginásio só para mim não lutar e poder comer, entendeu? Umas coisas assim que você já começa a delirar. Por isso que eu falo para você que tem que ter um trabalho de um psicólogo, alguém que possa trabalhar em cima da cabeça de um atleta. Porque um atleta, todo mundo pensa assim, ele vai conseguir, ele vai não sei o quê, mas ele tem a família dele, ele tem que treinar, ele tem que comer bem, ele tem que correr, ele tem que emagrecer. São várias coisas que deixam ele bem mal. Tô ruim, entendeu? Esse cinturão, quer contar um pouquinho da sua história pra gente? Então, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, rapidinho, vou resumir. Aos 18 anos eu lutei no Peru,
lutei no Peru, voltei, morava no Rio de Janeiro, morava do ladinho da casa do Arona. O Arona foi um dos melhores lutadores aí que o Brasil teve. Morava do ladinho da casa dele, fui chamado para gravar Malhação, gravei Malhação no ano passado. Participei do programa TUF Brasil, aquele programa que passava depois do Fantástico, a Casa dos Lutadores. Participei, infelizmente acabei quebrando minha mão e acabei sendo eliminado da casa. Mas atualmente estou aí, tenho algum cinturão, algumas medalhas. Ao todo tem aí acho que mais ou menos umas 130 medalhas aí, mais cinturão, mais troféu que está lá. E essa é a minha carreira. Eu faço isso aqui porque eu amo, gosto muito do que eu faço.